Lembra do Rá-Tim-Bum? Senta que lá vem a história. Então senta aí que já vem a história, gente. Eu fui mais uma vez lá no antiquário. Chegando lá, só pra olhar. Mas acredito, você chega lá no antiquário, vocês entram lá e vocês vão olhar tanta coisa e vai falar assim, vai ficar bonito lá. Ou então você vai olhar e vai dizer assim, eu não sei se eu vou gostar, mas eu gostei. Não sei se eu vou gostar dele lá em casa, mas eu gostei. E aí você acaba que você leva o produto. E acredite, você chega na tua casa, ele cabe no lugar. E tem horas que eu chego aqui em casa, eu coloco uma coisa no lugar, e depois de algum tempo eu não quero mais naquele lugar, mas ele fica bom no outro, fica muito melhor no outro. E tá tudo bem, e é sempre assim. Agora, sabe? Sempre assim agora. E eu tô feliz da vida. Fui lá no antiquário e me deparei com um relógio. E esse relógio, como é no antiquário, ele não estava funcionando mais. E como não estava funcionando, eu passei e falei assim, ai, né, mais um relógio. Mas depois eu me dei conta, era um relógio muito bonito, mas não estava funcionando. Acabou que eu olhei outras coisas, abandonei o relógio, mas eu fiquei olhando outras coisas e outras coisas me interessaram, assim, que eu queria muito, que era um vaso, eram uns pratos de botar na parede, né? E eu ainda não decidi por levar, mas, por fim, acabei trazendo pra casa o relógio. Gente, pensa no relógio bonito, pensa no relógio lindo. Esse relógio, ele foi moldado, esse relógio, ele foi trabalhado, e esse relógio, ele foi esculpido para ele ser um relógio. Não para ele ser bonito, mas para ele funcionar, para ele trazer realidade, para ele trazer um funcionamento, para ele funcionar, para ele fazer o tempo acontecer, para ele dar continuidade. Você tá me entendendo? Eu tô louca pra te mostrar esse relógio. E toda vez que eu sento aqui no meu sofá, eu olho aqui pra ele e eu falo assim, gente, como é muito bom a gente dar valor às coisas. Como é muito bom a gente olhar para as coisas que ninguém dá valor e a gente trazer uma nova realidade para aquela coisa. Como é maravilhoso a gente sentar e olhar e ver que a gente pôde fazer alguma coisa por algo que já não tinha, não davam mais valor, sabe? De você olhar e falar assim, o que eu vou fazer agora? De você olhar aquele objeto que já não está mais funcionando e você falar, eu posso fazer alguma coisa, ele não precisa ser só um relógio bonito, ele não precisa ser algo que foi antigo, que foi usado, ele não precisa ficar dessa forma, ele não precisa ser apenas um enfeite, ele precisa funcionar. Foi aí que eu tive a brilhante ideia. Gente, eu fui lá pesquisar no Shopee. Falei, se o relógio funcionava, a pessoa que fez o relógio, ela foi em algum lugar e começou a pesquisar qual material colocar naquele relógio para ele de fato ser um relógio. Porque antes ele não era um relógio. Você tá me entendendo? Eu vou mostrar pra você. Calma que eu vou te mostrar. Ele é um pouquinho pesado. Gente, olha o relógio. Olha esse relógio. Tá passando aqui um mosquito enorme. Meu Deus. Um mosquito enorme. Gente, olha esse relógio. Olha ele. Hoje ele tá funcionando. Estão ouvindo o barulhinho? Hoje ele funciona, mas antes não tava funcionando. E eu falei assim, gente, o que eu posso fazer? Ele é um relógio bonito. E ele tava parado. Eu falei, eu vou lá. Deixa eu colocar aqui porque tá muito pesado. Tá pesado. É uma pedra, né? E se você parar pra... Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui com um detalhe pra você. Ele é uma pedra mesmo. Então, ele foi muito trabalhado. Ele foi, sabe? Ele foi planejado. E aqui, ele é liso aqui dentro. Ele é lisinho, assim como tá brilhando. E os números, eles são em romanos. Eu acho que quase não se usa.
os números romanos. Quase não se usa. Porque eu não sei. Só sei que o tempo vai se passando e algumas coisas a gente vai deixando se perder. E eu só queria deixar uma reflexão pra você hoje. Antes disso, eu quero te falar o que eu fiz. Eu fui lá na Shopee e pesquisei relógio. Pesquisei como fazer um relógio, como colocar peças no relógio. Eu me senti incomodada de ter o relógio aqui só como enfeite e ver que ele perdeu a função dele. A função dele é de colocar tempo, é de fazer o tempo girar, e já não estava mais assim. Então vamos lá. Quando você senta, quando você para poder pensar no que você pode fazer para dar continuidade na tua vida, isso é muito importante. Quando alguma coisa te incomoda, isso significa que você não está parado, você está vivo. Você tem consciência da grandiosidade, da importância que é você dar valor ao tempo. E era um relógio que ninguém queria. Estava lá, já fazia um tempo e ninguém queria, porque estava parado. E eu comprei as peças e coloquei a peça. Hoje ele tá funcionando. Você entende que não é sobre o relógio? Você entende? Hoje ele tá funcionando. Porque isso me incomodou. Mas lá no antiquário, ele não estava funcionando. Então ele me deu por um valor. Eu vou contar pra você que foi um valor assim bem baixo. De hoje, assim, que hoje dariam pra ele. Então, eu não sei qual o valor que você daria pra esse relógio. Mas uma amiga veio aqui, né, e eu falei assim pra ela: você pode me dizer qual o valor que você daria nesse relógio? E ela disse pra mim: R$700, Clícia. R$700. Meu olho fez assim, ó. Porque eu não tinha pensado em R$700. Mas pra mim tem um grande valor agora. Porque ele funciona. Ele já tinha um valor porque era o que era, assim, uma pedra bonita, então eu já tinha colocado valor nela. E agora que funciona, eu coloco mais ainda. Agora que eu consegui fazer com que ele voltasse à realidade, eu consigo dar mais valor ainda. E o valor dela, na verdade, desse relógio, foi R$30. A gente negociou, ele falou assim, R$60. E eu falei assim, 30? Aí ele, tá bom. Quando ele falou assim, tá bom, eu catei, né? Eu trouxe. Mas isso me incomodou. Você entende que em um lugar você tem um valor, em outro você tem muito mais valor? Então, observe, gente, observe onde é que você tá parando. Observe e entenda que você tem um grande valor. O seu tempo, ele tem um valor imenso, então não deixa ninguém colocar. Você que põe o preço no seu tempo. E você tem sim um grande valor. Independente de você estar num lugar ou não, você tem um grande valor. Você tá num lugar legal ou não. Fora da minha casa, ele não tinha valor. Dentro da minha casa, ele teve um grande valor. Então olha ao seu redor, sabe? Até mesmo dentro da tua casa. Observa, porque tudo que tem na tua casa tem um grande valor. Tudo que tem dentro da tua casa tem um grande valor. E lá fora também tem muita gente que gostaria de ter o que você tem dentro da tua casa. Às vezes a gente não dá muito valor. Comece a ver as coisas pequenas dentro da tua casa e comece a observar o que você pode fazer para fazer voltar a funcionar. Comece a olhar para dentro da tua casa e ver detalhes no qual você acha que já passou o seu tempo, que já se esgotou, que já não presta mais. Sabe? A Bíblia ela fala que há tempo nessa vida para tudo. Há tempo de abraçar, há tempo de desabraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar,
há tempo de desabraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de cantar, há tempo para tudo. Então tira um tempo para você. Tira um tempo para você olhar ao seu redor e ver o que está precisando voltar a funcionar. Ok? Eu queria passar isso para você. Incrível que eu queria muito passar aqui. Eu ia fazer um roteiro, então eu ia cortar muito vídeo. E eu queria ser o mais natural possível para você, para te dizer, você tem um grande valor. Se há algo em você que precisa de renovação, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Não pare só de se admirar e ver, nossa, um dia já foi desse jeito, um dia já foi de outro, um dia já funcionei muito bem, um dia outra vez passado, mas chega de saudosismo. Dê continuidade para o que você veio. Um grande beijo. O Pai é nosso.